Fala, Roduzada, tudo bem com vocês? Meu nome é Léo Blackwood, você está na Rodu Brasil e hoje a gente vai estar falando sobre altar no Rodu. Como começar? Antes de tudo, a gente precisa entender o que é um altar, né? A gente tem altares em todo tipo de religião, todo tipo de prática mágica. O altar, ele funciona como um ponto focal de algum tipo de ritual, de algum tipo de cerimônia. Então, o Rodu também precisa de um altar. E o altar Rodu, na verdade, vários tipos de altares, não existe um altar igual ao outro, né? Talvez na religião católica tenha, sim, um altar padronizado, mas no contexto mágico, no contexto do ocultismo, cada praticante de magia geralmente tem o seu altar, a sua maneira. O altar, ele é algo muito particular, muito pessoal. Ele é um reflexo do mago, né? Do bruxo, do feiticeiro, do conjurador. Ele é um reflexo de si. Então, o seu altar, ele, independente de você achar ele bonito esteticamente ou feio esteticamente, isso vai depender muito, ele vai ser um reflexo do seu conhecimento mágico naquele momento. Então, muitas vezes um altar Rodu, ele contém não só apetrechos básicos, mas da vivência daquele conjuro em especial. Vou falar sobre o básico de como você monta o seu altar, o que você pode fazer para montar o seu altar Rodu e trabalhar nele, tá? Antes de tudo, deixar claro que existem, dentro do Rodu mesmo, existem várias maneiras de você montar o seu altar, de você criar o seu altar. O que eu vou estar falando aqui é uma maneira particular, mais genérica, que você pode incrementar da maneira que você desejar, segundo a sua prática mágica, o seu conhecimento mágico. Então, como é que a gente começa? Primeiro você tem que ter uma noção de que o altar, ele é um ponto focal, né? É onde você vai estar fazendo os seus trabalhos. Você pode ter altar para trabalhos negativos, um altar para trabalho positivo, um altar para os ancestrais, um altar para o seu Deus particular, um altar para isso e aquilo, tudo num altar só. Eu vou dar uma receita, vamos dizer assim, de um altar, para você montar um altar básico, e aí você se aprofunda os estudos futuramente, né? Então, vamos lá, num altar Rodu, e aqui eu vou estar falando sobre altar mesmo, um local físico e não um altar removível, que é possível também. Você pode estar fazendo um altar portátil, caso você não tenha tanto espaço na sua casa, não tenha tanta privacidade. Então é possível sim você montar um altar removível, né? Um altar que você pode estar retirando. Mas o foco desse vídeo é falar sobre altares, né? Sobre um altar básico. Você sabendo já o que é um altar, é de se entender que existem coisas dentro do altar Rodu que é interessante que não faltem, né, no altar básico. Primeiro, o que eu recomendo? O Rodu, ele é uma prática que trabalha com os ancestrais. Então é interessante que você tenha no seu altar, se você for isso levando em conta que você é um praticante de Rodu tradicional, que você faz uso da Bíblia no Rodu, que você faz uso dos ancestrais, adoração aos seus ancestrais no Rodu, e que você faz trabalhos mágicos dentro do seu altar, tá bom? Levando em consideração esses 3 pontos, é interessante que o seu altar seja limpo, comece com uma limpeza, né? Primeiro, por exemplo, uma mesa dessa aqui pode ser utilizada como altar, então vou usar essa mesa aqui como um exemplo, tá? O altar, ele pode ser feito de qualquer material, certo? O Rodu é uma magia de necessidade, mas há muitos conjuros que preferem utilizar madeira, e às vezes até uma madeira específica para fazer o seu altar, tá? Carvalho, enfim. Você tendo a sua mesinha, o seu altar aqui, as fundações do seu altar material, né? Pronta, é interessante que antes de tudo você faça uma limpeza nele. Essa limpeza pode ser feita com chás de limpeza, tipo eucalipto, alecrim, angélica, é muito bom para fazer como um chá de limpeza, fazer a conjuração específica ali, talvez um Salmo 91 naquele chá, para poder passar o pano na mesa e limpar aquela mesa de energias negativas. Você também pode estar utilizando, como eu faço, né, a Florida Water, né? Você pode estar passando uma receita de Florida Water em cima, e aquilo vai não só limpar o altar, como
carregar ele espiritualmente. Depois disso, você coloca um pano por cima do altar, por cima da mesa, né? Esse pano, ele pode ser da cor relativa à sua prática mágica pessoal, ao seu simbolismo pessoal, ao tipo de altar que você vai estar colocando, mas em geral eu recomendo um tecido ou branco ou preto, tá? No meu caso, eu utilizo pano preto. Há quem não goste, há quem prefira colocar um tecido branco porque simboliza pureza e etc. Depois da base firme, né, a base fixa do altar está pronta, a gente tem que ter, na minha opinião, uma representação simbólica, uma representação material dos seus ancestrais, dos ancestrais do Voodoo e etc. Um crânio pequeno de caveira, ou então uma foto de família muito antiga com ancestrais que já se foram, ou então um desenho feito à mão mesmo, algo que lembre você, algo como um ponto focal, um símbolo de ligação entre você e os seus espíritos ancestrais, porque no Voodoo é muito importante você ter esse vínculo. Eles vão lhe guiar, eles vão lhe trazer energia, vão potencializar seus feitiços, enfim. Você respeitando e adorando seus ancestrais, você receberá o mesmo deles, tá? Então, uma representação dos ancestrais, um altar Voodoo tradicional, não falta a Bíblia. É interessante que você tenha uma Bíblia. Pode ser a Bíblia protestante, pode ser a Bíblia católica, a Bíblia que você achar melhor aí, tá? Depois que você colocou a Bíblia, que é uma representação do cristianismo que está fundamentalmente ligado aí ao Voodoo e dos seus ancestrais, o que eu recomendo? Como o altar ele é uma representação simbólica do ofício mágico, né? Ele é uma representação do trabalho mágico, nós como conjuradores, como feiticeiros, etc., entendemos que trabalhamos com os elementos também, sejam eles materiais ou apenas representações simbólicas, como fogo, água, terra e ar, e o espírito, né? O espírito sendo o mago, o praticante e tal, ou o desejo dele naquele momento, e os outros 4 elementos sendo colocados no altar de maneira simbólica. Como que você pode colocar essas representações simbólicas? O fogo é obviamente representado muitas vezes pela vela. O ar, você pode não ter nada ali para representar o ar, mas pode ter uma pena, por exemplo, pode ter um incenso, a fumaça do incenso pode estar representando o ar. Um copo d'água ou uma taça com água, a água ela vai estar representando. É interessante ter a água mesmo que você não coloque uma representação dos 4 elementos, porque a água no Voodoo e no Voodoo ela tem uma associação direta ao reino espiritual, então ela vai trazer essa conexão mais forte com o reino espiritual, lubrificar essa transição entre material e espiritual e etc. Então a água, o fogo, o ar e vem a terra. A terra, ela pode ser uma terra de encruzilhada, um potinho com terra de encruzilhada ou com terra de cemitério, se devidamente trabalhado ali. E também pode ser moedas, você pode estar utilizando moedas que você deixa de oferenda aos ancestrais. Isso pode ser uma representação da matéria, do elemento terra, tá? Uma coisa que é crucial no altar é que ele seja limpo regularmente e seja trabalhado regularmente. E eu vou deixar aqui algumas dicas, tá? Primeiro, você montou o seu altar, você tem lá os 4 elementos, tem uma representação do seu Deus pessoal, tem uma Bíblia ali, tem uma representação dos seus ancestrais. É interessante que você, com o seu altar, você sempre mantenha ele organizado, sempre mantenha um vínculo ali com os seus ancestrais ou com o seu Deus pessoal, ou enfim, de maneira organizada e constante. Por que eu digo constante? Porque não é legal você, por exemplo, você montou um altar e tal, e você não fica ali, você não vai ali, você não visita, você não faz uma oração semanal, pelo menos, para poder você manter aquele altar vibrante, aquele altar forte. O local onde você monta o altar, tá? Esqueci de falar sobre a questão do local. É interessante que tenha um local reservado só para o altar, seja um canto em um quarto de hóspede, ou então um quarto só para essa questão mágica, ou então um local na sala, mas eu não recomendo que seja no local onde você dorme.
É proibido? Não, não é proibido. Você pode ter um altar dentro do seu quarto onde você dorme. Mas por que eu não recomendo? Porque o altar, mesmo quando ele está desativado, ele representa uma ligação entre os planos. E ele vai estar sempre sendo trabalhado, se você fizer corretamente, ele vai estar sempre sendo trabalhado o reino espiritual ali naquele altar. Então, só por conta disso, ele se torna um tipo de portal, mesmo que fechado, e que pode influenciar negativamente o seu sono. E isso, a longo prazo, pode ser prejudicial, mesmo, até porque existem trabalhos que nós mantemos ativos em cima do altar e vai continuar trabalhando, e você não pode meio que desativar esse tipo de trabalho. Então, quando você dormir, esse trabalho pode acabar influenciando o seu sono, influenciando sua saúde, o seu espiritual a longo prazo. Então, não recomendo que você faça dentro do seu quarto, tá? Mas poder fazer, você pode. Você faz nesses locais que eu recomendei, você pode estar fazendo uma prateleira, você pode estar fazendo numa área de serviço, por exemplo, que poucas vezes você vai lá, né, a não ser para fazer alguma coisa, lavar alguma roupa ou algo do tipo. É interessante que você faça a limpeza do seu altar antes e depois de você trabalhar nele. Como é que você vai fazer essa limpeza? Você pode fazer queima de incenso para limpar espiritualmente o lugar, limpar fisicamente, né, o que sobrar de cera de vela, o que sobrar de cinzas de incenso, folhas e ervas e etc. Você tem que limpar, deixar sempre organizado, limpar antes e depois de fazer o trabalho mágico. E nunca deixe a vela acesa no altar sem você estar vigiando, sem você estar de olho. Ah, mas eu vou deixar queimando ali, eu vou ficar sentado ali esperando. Não, você pode fazer suas coisas, mas fique de olho, não saia de casa, não vá dormir com a vela acesa. Tem um porquê espiritual por trás disso? Pode até ter, mas o foco aqui que eu estou falando é sobre a segurança. Eu realmente já tive acidentes dentro da minha casa por ter deixado a vela queimando, ter feito alguma coisa, não ter olhado e a vela acabou queimando mais rápido do que eu imaginava e queimou parte do altar, enfim. Pode acontecer um acidente bem mais sério se você não ficar de olho nas velas enquanto elas queimam, tá bom? Então, mas eu vou apagar a vela, vai acabar o feitiço. Não, no Voodoo é assim. Você, talvez na sua prática mágica ou no seu conhecimento você entenda diferente, mas no Voodoo claro, é óbvio já, que você pode sim apagar a vela e acender ela depois. Eu estou no meio de um trabalho mágico, está queimando a vela, eu tenho que sair para uma emergência. Apaga a vela, faz a emergência, quando você voltar você acende ela novamente. Seu serviço não vai diminuir o poder por conta disso. Inclusive existem vários tipos de trabalho mágico no Voodoo, vários tipos de receita em que você apaga uma vela, espera um tempo e depois acende ela novamente. Um exemplo disso é um feitiço Come to Me, por exemplo, que você acende as velas e vai aproximando elas durante 3 dias. E para isso você tem que apagar a vela e reacender ela, aproximando as velas durante 3 dias, tá? Isso é um exemplo de um feitiço simples que você tem que ficar apagando e acendendo a vela e, na verdade, o feitiço ele tem a ver com isso. Você não pode fazer ele de imediato, assim, você tem que apagar e reacender a vela. Então, essa ideia de que você apagando a vela, você está interrompendo o trabalho mágico e etc. É gente que não confia no próprio trabalho, ou então tem um conhecimento completamente diferente. E o que eu estou falando aqui é sobre Voodoo. Então, resumindo, fez o seu altar, colocam os 4 elementos ali da sua maneira, vai acrescentando elementos, tipo, eu quero trabalhar com tal entidade, com tal espírito, com tal santo. Acrescenta, sacraliza aquela estatueta, coloca ali no altar também, coloca um local, por exemplo, no Voodoo é muito comum a gente acender charutos e cigarros para os ancestrais, ou então para entidades, e a gente colocar ali um cinzeirozinho, ou então velas, você vai queimar as velas, queima as velas dentro de um prato. Tenta ser o mais organizado possível, porque aquilo ali vai ser o assentamento, vamos dizer assim, a casa dos seus ancestrais dentro da sua casa, vai ser a porta de entrada das suas bênçãos, né? E também onde você vai estar trabalhando as proteções da sua casa. Sempre ter um foco, o altar é foco, né? Sempre ter uma constância e um carinho, um cuidado com o seu altar, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Segue a gente lá no Instagram, onde eu dou várias receitas gratuitas, ensino várias coisas sobre as bases do Voodoo.
É isso, muito obrigado. Comenta aqui se você gostou do vídeo, se você quer acrescentar alguma coisa sobre altares, se existe outro assunto sobre ocultismo ou magia que lhe interessa muito e você gostaria de estar colocando aqui. Tá? Comenta aqui, curte, compartilha com seus amigos bruxões aí e até a próxima.